Olá, tudo bem? Meu nome é Gerry e estarei com vocês dando a aula de Ciências. Eu sou professor da Rede Municipal de Palmas, da Escola Margarida Lemos, e então estou aqui com vocês para trabalhar essa disciplina, agora já na terceira aula. Na aula de hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre temas que nós estudamos nas aulas passadas. Vamos estudar um pouquinho mais sobre rotação da Terra e translação e, em seguida, iremos tratar sobre a Lua, os seus movimentos e também as fases da Lua. Na aula anterior, nós trabalhamos sobre os movimentos aparentes da Terra, ou seja, aqueles movimentos que a gente observa olhando o Sol. Então, nós vemos o Sol andando no céu, a Lua andando no céu e as estrelas também. Então, esses são movimentos aparentes. Na verdade, os movimentos reais é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma e em torno do Sol, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Nós vimos também sobre instrumentos de observação dos astros no espaço. Nós vimos a luneta, que é um instrumento simples, usado já há mais de 500 anos para observar o espaço e os fenômenos que ocorrem no espaço. E também vimos que houve uma evolução desses equipamentos com a criação do telescópio, né, que é um instrumento muito mais potente, e também de telescópios que são lançados ao espaço, ao exemplo do telescópio Hubble. Nós estudamos então na aula passada. Vimos também sobre constelações, que são os desenhos que desde a antiguidade são feitos pelos povos antigos, que são desenhos feitos no céu usando as estrelas como referência. Esses desenhos no céu são feitos com base nas crenças desses povos e vários povos do mundo fizeram suas próprias constelações. Inclusive, os povos indígenas do Brasil também tinham as suas próprias constelações, baseadas nas suas crenças, né? E essas constelações, elas eram usadas também como forma de orientação em viagens de navio ou nos desertos e também como forma de contar o tempo sem ter mesmo um calendário. Com o surgimento de uma constelação, sabia-se qual época do ano que se estava. E quando essa constelação desaparecia do céu, já sabia que essa fase tinha passado. Então vamos ver mais um pouco sobre o movimento de rotação da Terra. Então nós vimos que o movimento de rotação da Terra, ele demora 24 horas aproximadamente, né? Esse movimento de rotação da Terra, ele traz algumas consequências para o nosso planeta, né? Então uma das consequências é o achatamento dos polos. Isso significa que a distância de um polo até o outro, do polo norte até o polo sul, ela é um pouco menor do que a distância na linha do Equador, que é essa linha que circunda a Terra no seu meio. A distância do polo norte até o polo sul, ela é 42 quilômetros menor do que a distância da linha do Equador de um lado até o outro. A distância do polo norte até o polo sul é de 12.714 quilômetros e a distância de um ponto do Equador até o outro lado é de 12.756 quilômetros. Então, uma diferença de 42 quilômetros entre essas duas medidas. Isso porque, com a rotação da Terra, os polos eles se aproximam e na linha do Equador, então, há um crescimento dessa distância. O sentido da rotação da Terra, ele é o contrário dos ponteiros do relógio. Quando a gente olha o Sol andando no céu, né, esse movimento do Sol que a gente observa, que é um movimento aparente, ele é do sentido leste para o oeste. Mas a rotação da Terra, ele é do sentido oeste para oeste, o contrário do movimento aparente que o Sol faz no céu. Então, o movimento de rotação, ele é ao contrário dos ponteiros do relógio. Os ponteiros do relógio a gente observa, né, são em um sentido e o movimento da Terra é em outro sentido. Uma segunda consequência do movimento de rotação são os fusos horários. O que são os fusos horários? É a diferença de horário que existe
de um lugar da Terra para o outro. Por exemplo, no Brasil, quando é meio-dia no Brasil, no Japão é meia-noite. Por que isso acontece? Por causa da luminosidade do Sol. Quando, por exemplo, nós colocarmos aqui o nosso Sol, quando uma pessoa de pé está aqui no Brasil, ao meio-dia, não vai ter sombra dessa pessoa nem para o leste, nem para o oeste. Já no Japão, vai estar tudo escuro. Já no litoral brasileiro, nas ilhas oceânicas, lá em Fernando de Noronha, vai ter uma hora mais tarde, porque lá já foi meio-dia, uma hora atrás. Então aqui, vamos pensar que esse palitinho é uma pessoa. Então vamos colocá-la bem aqui no meio. Então, quando a pessoa está em pé ao meio-dia, aqui em Palmas, por exemplo, não vai ter sombra dela nem para este lado e nem para este lado. Mas quando vai girando um pouquinho o movimento de rotação da Terra, então vai projetar a sombra para este lado. E nesse local da Terra, quando uma pessoa estiver em pé aqui, não vai ter sombra. Então, já é uma hora, nesse lugar é meio-dia, e naquele local onde era meio-dia, agora já é uma hora, porque isso é um movimento de rotação. À medida que a Terra vai girando, então vai ser meio-dia no local onde o Sol estiver iluminando bem reto no meio da Terra. Na Terra existem 24 fusos horários. Então, circundando a Terra, ela pode ser dividida em 24 fatias, e em cada uma dessas fatias vai ser um horário diferente. Por exemplo, quando no Brasil, aqui em Palmas, é meio-dia, no Amazonas ainda é 11 horas. E em Fernando de Noronha, no Brasil, ainda já é 1h da tarde. Então, isso porque são locais diferentes na Terra e o Sol está, a inclinação da Terra em relação ao Sol está diferente. No Brasil, nós temos 4 fusos horários. O primeiro fuso horário no Brasil são nas ilhas oceânicas, né, do Oceano Atlântico, por exemplo, Fernando de Noronha. Esse é o primeiro fuso horário do Brasil. O segundo fuso horário, ele engloba a capital, Brasília, todos os estados do Nordeste, do Sul, alguns estados do Norte e um estado do Centro-Oeste. O terceiro fuso horário engloba o estado de Roraima, a maior parte do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o quarto fuso horário engloba o Acre e parte do Amazonas. O movimento de translação da Terra, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, ele também pode ser chamado de rotação. Esse movimento, como a gente viu, ele demora 365 dias e aproximadamente 6 horas. Então aqui nós temos a Terra fazendo o seu movimento em torno do Sol, movimento de translação ou de revolução, né, como a gente viu. Então, lá no dia 1º de janeiro, para usar o nosso calendário, a Terra começa o seu movimento de translação. Então, ele começa, né, faz toda a volta ao Sol e no dia 31 de dezembro, lá à meia-noite, ela chegou mais ou menos neste ponto. Só que o movimento da Terra demora 365 dias e 6 horas. Então, a cada ano, a Terra ela fica atrasada 6 horas. Então, dia 31 de dezembro de um ano começou aqui o movimento, então vai sempre atrasar 6 horas. Para resolver esse problema, então se criou o ano bissexto. Então se junta 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, dá 24 horas, ou seja, um dia completo. Esse dia, então, ele é acrescentado no calendário para que o movimento de translação, né, o início do movimento de translação coincida com o nosso calendário. E aí, de novo, a translação vai começar no dia 1º de janeiro. Caso não tivesse
esse ajuste no calendário, nós estaríamos sempre atrasados, o calendário estaria atrasado em relação ao movimento de translação. Então, o ano que o mês de fevereiro tem 29 dias, ele é chamado de ano bissexto. Por que ano bissexto? Ano bissexto porque este ano tem 366 dias. E 366 dias é escrito com 2, 6. Então, bissexto significa bi de 2 e sexto de 6. 2, 6. É só por causa disso que então é chamado de ano bissexto. O eixo de rotação da Terra, ele não é exatamente retinho em relação ao Sol. A Terra ela tem um eixo um pouco inclinado, então ela gira um pouco inclinada em relação ao Sol. Isso faz com que, em uma parte do ano, a Terra receba mais luz na parte de cima e menos luz na parte de baixo. Isso faz com que, na parte de cima, no hemisfério norte da Terra, fique mais quente e na parte de baixo fique mais fria. Isso então é chamado, de estações do ano. Então, quando no hemisfério norte recebe mais luz e mais calor, então aqui é verão no hemisfério norte e no hemisfério sul é inverno. Quando então a Terra gira para o outro lado do Sol, acontece o contrário. A parte de baixo da Terra recebe mais calor e mais luz, e aí os dias são mais compridos do que as noites no hemisfério sul, e o contrário no hemisfério norte. No hemisfério norte vai ser mais frio e os dias também serão mais curtos e as noites mais longas. Quando a Terra ela está entre esses dois movimentos, entre o verão e entre o inverno, então a Terra recebe a mesma luminosidade em cima e embaixo, porque essa inclinação dela não vai fazer diferença. Isso acontece nas estações do outono e também da primavera. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, quando a Terra recebe mais luminosidade no hemisfério norte, então lá é verão e no hemisfério sul é inverno. Quando ela gira um pouco para o lado, então ela recebe a mesma quantidade de luz, tanto em cima como embaixo. Então, as estações vão ser a primavera e o outono. Quando está do outro lado, então nós teremos o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. E aí faz de novo esse movimento, e aí nós teremos de novo o outono, e a primavera. Agora, então, nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre a Lua. A Lua, então, ele é o satélite natural da Terra. O que é um satélite? É um corpo sólido que gira em torno de um planeta. Não importa o tamanho. Existem satélites que giram em torno de planetas que são, inclusive, maiores, quase maiores do que a Terra. Então, satélites são corpos celestes que giram em torno de planetas. A Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Então, o brilho que nós vemos da Lua, na verdade, é o reflexo da luz do Sol que bate na Lua e é refletido, então, para a Terra. A Lua ela tem 3 movimentos principais. O primeiro movimento é o de rotação. Então, a rotação da Lua é o movimento que a Lua faz em torno dela mesma. E esse movimento demora 27 dias e 3 horas. A Terra tem um movimento de rotação de 24 horas, mas a Lua, a rotação dela é bem mais demorada. Demora 27 dias e 3 horas aproximadamente. O segundo movimento da Lua é o movimento de revolução, que é o movimento que a Lua faz em torno da Terra. E o terceiro movimento é o de translação, que é o movimento que a Lua faz acompanhando a Terra em torno do Sol. E esse movimento então dura a mesma quantidade de tempo que a Terra.
O movimento de revolução, ele demora também 27 dias e 3 horas, que é o mesmo tempo que a Lua demora para fazer o movimento de rotação. Então, o movimento de rotação e de revolução demoram o mesmo tempo. No seu movimento de revolução em torno da Terra, a Lua sempre está com o mesmo lado virado para a Terra. Nós vemos sempre o mesmo lado nesse movimento. Então, não importa em que dia do mês está, nós sempre veremos a Lua, o mesmo lado da Lua virado para a Terra. Por que que isso acontece? Porque, como eu falei, o movimento de revolução e de rotação da Lua tem o mesmo tempo, 27 dias e 3 horas. Então, à medida que a Lua vai girando em torno do Sol, ela vai girando em torno dela mesma. Esse movimento, então, que é chamado de movimento sincrônico, vai fazer, então, que nós sempre vejamos o mesmo lado virado para a Terra. E o outro lado, o lado oposto, nós não conseguimos ver. Nós só temos fotos tiradas de satélites que foram lá do outro lado da Lua e tiraram fotos, e assim a gente conhece o outro lado. Porque senão nós só conheceríamos o mesmo lado da Lua. A Lua, então, ela tem 4 fases. O que são essas fases? É a mudança de iluminação que nós vemos aqui da Terra na Lua, né? Então, como eu falei, essa mudança que a gente observa de iluminação da Lua é chamada de fases. E existem 4 fases, e cada fase dura mais ou menos entre 7 e 8 dias. A primeira fase é chamada de Lua Nova, né? A fase seguinte, de minguante, a terceira, cheia, e a quarta, crescente, até que ela termine o giro ao redor da Terra. A primeira fase, então, é a fase da Lua Nova. Então, na fase da Lua Nova, a face escura, que nós observamos a Lua com a face escura. Por quê? A Lua ela está entre o Sol e a Terra. Então, a parte que está iluminada da Lua ela não pode ser vista da Terra, porque ela está virada para o Sol. A segunda fase é a fase crescente, quando a Lua começa a ganhar mais iluminação. E essa fase acontece quando a Lua está ao lado da Terra em relação ao Sol. A Lua cheia, então, ela ocorre quando a Lua está do outro lado da Terra em relação ao Sol. Então, a gente tem o Sol, a Terra e a Lua. Quando está nesse alinhamento, nós temos a Lua cheia. A quarta fase é a fase da Lua minguante. Esta fase, então, ela passa de totalmente cheia, totalmente iluminada, e vai diminuindo a sua luminosidade, né? Porque ela novamente deixa de estar do lado oposto da Terra para estar ao lado da Terra. E aí nós vemos apenas metade da Lua, ou menos que isso, iluminada. Também é chamado de quarto minguante, porque nesse movimento a Lua vai diminuindo a sua luminosidade e dá para ver apenas 1/4 da Lua iluminada. Um outro fenômeno relacionado com a Lua são os eclipses. Os eclipses, eles estão relacionados ao movimento da Lua ao redor da Terra. Nós temos o eclipse lunar, quando a Lua fica escondida atrás da Terra. E os eclipses lunares acontecem na Lua cheia, que quando a Lua está do lado oposto. Ocasionalmente, a Terra encobre a luminosidade da Lua e aí ocorre o eclipse lunar. O eclipse solar, então, ocorre quando a Lua passa em frente do Sol e escurece parte, ou projeta sombra sobre parte da Terra. E ele ocorre na Lua Nova, que é quando a Lua passa entre a Terra e o Sol. Só acontece eclipses solares nesta fase da Lua Nova. Então, nós chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham tido bastante proveito na aula de hoje. E também peço que vocês façam as atividades na plataforma Palmas Homeschool. Lá você vai encontrar os textos explicando o que nós vimos hoje e também exercícios para vocês fazerem. Não esqueçam
também os vídeos que são postados, você pode ver no YouTube ou na própria plataforma, e também tem outros vídeos lá como sugestão para vocês entenderem um pouquinho mais sobre os textos e as aulas que nós tivemos aqui. Então eu aguardo vocês na próxima aula, que nós estudaremos um pouquinho mais sobre a Lua. Então até a próxima, tchau para vocês.